Oi, pessoal, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Eu sou a Giovana, estou aqui com meu pai para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, eu sou o pastor Herman e estou aqui com a Giovana para ler a santa e bendita palavra de Deus, dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Para isso, acesse aqui o card e você terá então aí o link com a playlist completa para você poder assistir todos os vídeos desde o vídeo de número 1. Mas antes de ir para a playlist e antes de darmos continuidade a este vídeo, não esqueça das duas coisas importantes que você precisa fazer. Se inscrever no canal e compartilhar. É isso mesmo, já assinale aí também o sininho de notificações para você sempre receber o aviso quando tivermos vídeo novo no canal, amém? Então vamos para a leitura de hoje. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sobe de certo, que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. Veja então que o rei ali dos filisteus, Aquis, vai convocar Davi a ir à luta contra Israel, ou seja, Davi pelejaria contra o seu próprio povo. E aqui nós temos uma questão muito importante. Enquanto parte do povo de Israel amava Davi e queria o seu bem e até o ajudou, nós lemos em alguns salmos ele mesmo dizendo que alguns salvaram a sua alma, né? Nós sabemos que o próprio Jonatas o ajudou, alguns sacerdotes também o ajudaram. Por outro lado, haviam alguns ali também, uma grande quantidade, que estavam do lado de Saul e queriam a sua morte. E Davi vai estar então aqui em uma sinuca de bico, né? Como chamamos hoje, uma força de expressão. Ele vai estar ali em um beco sem saída praticamente, porque ele está ali na terra dos filisteus e os filisteus estão indo contra Israel. Se ele não vai, fica como ele sendo inimigo dos filisteus, ele teria que ir embora. Ele teria que sair fugido e agora ficaria fugido tanto de Israel como da terra dos filisteus. Já ele indo para a batalha, de certa forma ele está batalhando contra o seu próprio povo. Davi então vai intentar no seu coração até ir com o povo. E Aquis, inclusive, vai dizer que ele indo seria uma prova de que Aquis poderia o colocar como guarda pessoal dele. E ele seria então o guarda pessoal do rei filisteu. Davi vai intentar ir, mas algumas coisas vão acontecer, veja comigo. Deus, se assim eu posso dizer, de certa forma, vai privá-lo de ir à batalha contra o seu próprio povo. Veja comigo. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Veja que o próprio Saul tinha expulsado os adivinhos feiticeiros porque sabia que aquilo não agradava a Deus.
Deus, por já o haver rejeitado, por já ter tirado dele o espírito e por ele não ter arrependimento em seu coração, já não lhe respondia a palavra. Saul estava, digamos assim, por conta própria, mas ao invés de Deus não lhe respondendo, ele ir se humilhar diante do Senhor, se arrepender, buscar a face do Senhor, como Deus mesmo vai prometer na sua palavra, que se o homem se arrepender do seu mau caminho e se humilhar diante dele e buscar a ele, ele responderá. Saul, em vez de fazer isso, vai buscar o caminho, aspas, mais fácil. Vai então atrás de adivinhos. Ele vai querer, nós vamos ler isso, consultar a Samuel, que era morto, através de uma adivinha. Como infelizmente também tem muita gente que faz, querendo consultar os mortos através de pessoas, querendo consultar espíritos familiares a partir de pessoas. E a própria palavra de Deus diz que isso é abominação diante do Senhor. E que esses espíritos que sobem, esses espíritos que falam com as pessoas, na verdade não são espíritos familiares. Na verdade são demônios. E é uma prática abominável diante do Senhor. Mas vamos continuar a história. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Aqui entenda uma coisa, amados. Entenda, porque quando nós lemos aqui o texto bíblico, nós lemos e vendo ela a Samuel. Na verdade, não foi Samuel a quem ela viu. Quando nós damos continuidade à leitura, nós vamos ver alguns detalhes, principalmente o fato dela ver um homem ancião, de capa. Ela acreditou que fosse Samuel. Muitos textos da Bíblia não são redigidos no ponto de vista de Deus, mas são redigidos ao ponto de vista do homem que está diante da ação. Por exemplo, em Josué ali, quando houve uma grande batalha, nós vamos ver que a palavra de Deus diz que o sol parou no céu. Opa, nós sabemos que quem se move não é o sol, quem se move é a terra. Então, aquela visão não é do ponto de vista de Deus, mas do ponto de vista do homem. Assim, tantas outras coisas nas Escrituras têm esse ponto de vista. Uma prova muito clara de que não era Samuel mesmo é porque a própria palavra de Deus diz, nós vamos ler mais adiante, que os mortos não sabem de coisa alguma, que depois que o homem morre, ele volta para o pó e ali é o seu descanso, ele não torna a subir dele. O homem só tornará a subir do pó no dia da ressurreição dos últimos dias, no final. Espíritos de pessoas mortas não podem ser consultados. E segundo, é algo que é abominação diante do Senhor. Como que Samuel, sendo um servo de Deus que sempre obedeceu a palavra de Deus, viria participar de uma prática que é a abominação ao Senhor. Amém? Então, vamos continuar aqui a leitura. E o rei lhe disse: não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel,
inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Viu aí? Ela não viu Samuel literalmente. Não é que ela viu a figura de Samuel. Ela viu algum ser, para ela na semelhança de deuses, provavelmente um ser resplandecente, como muitas vezes no Espiritismo, por exemplo, diz, não, é um ser de luz, né? Entendeu aí a ligação? É um ser de luz, é uma alma iluminada. Ela viu um ser semelhante a um deus. Ele perguntou como é. Ah, é um homem velho de capa. Então Saul entendeu que era Samuel. Não quer dizer que era Samuel. Saul pensou que era Samuel, achou que era Samuel e vai se prostrar em terra. Se fosse mesmo Samuel, não aceitaria que Saul se prostrasse diante dele, porque o próprio Samuel sabia que, como homem de Deus, não lhe era lícito que ninguém se prostrasse diante dele, porque só se pode se prostrar e adorar a Deus somente. Continue comigo. Samuel disse a Saul: lembre, aqui é o ponto de vista do homem, não é que Samuel mesmo falou. Aquela figura que apareceu disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, veja outro detalhe, fazendo-me subir. Desde quando a alma daqueles que são servos de Deus e morrem sobem de algum lugar? Eles vão para o seio de Abraão, para o céu, e não para baixo. Amém? A alma não fica repousando junto com o corpo debaixo da terra. Continue. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Se tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Veja só aqui os detalhes, veja a profecia. Amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Primeiro, Saul morreu sim. Jonatas vai morrer? Também, mas só. Não vão morrer os filhos de Saul, vai morrer apenas um filho. Então nós já vemos algo errado nessa profecia. Prova de que não era Samuel, porque a palavra de Deus diz que nenhuma das palavras que saíram da boca de Samuel caíram por terra, todas se cumpriram. Segundo, quem disse que Saul, que era um desviado, rejeitado por Deus, depois da sua morte, foi para o mesmo lugar que Samuel, que era um servo de Deus, um santo do Senhor, um profeta do Senhor. Está entendendo aí? Continue comigo. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: não comerei,
Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha e a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e os seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Veja só, os príncipes de Aquis temeram que Davi, no meio da batalha, se revoltasse contra os próprios filisteus. Eles vão dizer, como que ele aplacaria a ira do seu senhor, ou seja, de Saul, com relação a ele? Não seria nos matando, entregando as nossas cabeças a Saul? Assim, Saul deixaria de ficar irado com ele? Aquis viu que em todo o tempo que Davi esteve com ele, Davi não tentou nenhum mal. Então Aquis confiava em Davi e era a favor que Davi fosse para a guerra. Mas os príncipes dos filisteus não o queriam por perto, afinal de contas, por muito tempo ele foi inimigo dos filisteus. Nós vamos ver aqui, não posso afirmar o que eu estou falando, mas de certa forma, uma ação de Deus, talvez, para que Davi não fosse contra os do seu próprio povo. Continue comigo. Não é este aquele Davi de quem uns outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor que tem vindo contigo. E, levantando-vos pela manhã, de madrugada, e havendo a luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. Veja que enquanto Davi foi à guerra e deixou a cidade ali, de certa forma, desprotegida, porque ele e os homens de guerra foram para pelejar com os filisteus
os amalequitas vieram então contra a cidade. Essa cidade era justamente a cidade que havia sido dada a Davi e aos seus para que eles habitassem. Então, se Davi também não tivesse voltado, ele não teria a oportunidade de tentar resgatar as mulheres e as crianças que foram levadas escravas. Continue comigo a leitura. Deus, de certa forma, o está impedindo de ir contra o seu próprio povo e, ao mesmo tempo, lhe dando a oportunidade de salvar a sua família. Então, muitas vezes, coisas que parecem-nos impedimentos, era um impedimento ele ir à guerra contra os filisteus, na verdade, existia um livramento por trás disso. Então, nem sempre o não é ruim. Muitas vezes, o não é bom. E principalmente se for o não de Deus. O não de Deus é tão bom como o sim de Deus, porque a vontade dele é sempre a melhor. Amém? Continue comigo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achara com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Veja que o povo vai querer apedrejá-lo. E por quê? Porque por causa de Davi, eles se juntaram aos filisteus para irem à batalha e acabaram então deixando a cidade desprotegida. Acharam então que era culpa de Davi. Davi, antes de qualquer coisa, vai se esforçar em quem? Em Deus. E vai pedir para que o sacerdote viesse a ele para poder consultar ao Senhor. Veja que Davi, em todo tempo, busca a direção de Deus. Agora, pouco tempo antes, ele não buscou a direção de Deus para ir com os filisteus. Você está entendendo? Uma atitude que ele fez sem buscar a direção de Deus trouxe uma consequência. Deus, ainda na sua misericórdia, agiu para que Davi não perdesse a sua família. Você vai ver aqui, já estou dando spoiler, que ele vai resgatar a sua família e para que ele não fosse contra o seu povo. Mas se ele tivesse consultado a Deus, teria sido livre de tudo isso, não teria passado por essa angústia. Continue comigo. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguia-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás.
nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão os 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. Veja que, de certa forma, seria até justo que aqueles que ficaram para trás não recebessem parte do despojo, mas Davi vai querer repartir igual. Afinal de contas, ainda que eles não foram para a guerra, não foi por causa de covardia, de medo, mas porque realmente não suportaram de cansados, exaustos que estavam. E foi útil também eles terem ficado, porque ficaram tomando conta da bagagem. Veja que Davi já mostrava ser um líder misericordioso e bondoso, assim como Deus era com ele misericordioso e bondoso. Continue comigo. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou dos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jatir, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jeramelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Borazã, e aos de Atarse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto,
também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desde a banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e os seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e aos seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo a Jabes os queimaram, e tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Amém, amados? Encerramos o primeiro livro de Samuel. E deixa eu fazer um acréscimo pequeno aqui, que eu ainda quero ler o livro dos Salmos, Salmo de número 18, junto contigo. Veja que a palavra de Deus diz que morreu Saul e 3 filhos dele. E talvez alguém diga, tá vendo? Morreu todos os filhos dele na batalha. Não. Ele tinha um outro filho que não estava na batalha, chamado Isbosete. Não é Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul, mas Isbosete. Fora 2 filhas que ele também tinha. Então, ainda que a palavra dissesse ali filhos, falando só de homens, um homem ainda permaneceu vivo. E a palavra diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Mais uma prova de que ali não era Samuel de verdade. Amém? Mas vamos agora para o livro dos Salmos, Salmo de número 18, para encerrarmos a leitura de hoje. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo
pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo, forte, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas muitas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvido a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus quem me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, e que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Amém, amados. Hoje o vídeo foi longo, hein? Porque tínhamos que fazer o encerramento aí dessa história de Davi, juntamente aí com a morte de Saul, e acabou ficando muito longo. E ainda tinha que ler aqui o Salmo 18,
Porque esse salmo é um salmo de Davi, foi um cântico que ele fez para o cantor mor, para o principal cantor, justamente falando da grande vitória que ele vai ter sobre Ziclag e também da grande vitória aí que vai ser ele não mais ser perseguido porque Saul estava morto. Ele que não queria de forma nenhuma alçar a sua mão contra Saul, ele vai ver então Deus fazendo justiça, lhe livrando dessa perseguição e agora ele poderia assumir o reino. Amém, amados? Mas o vídeo de hoje então fica agora por fim, ou seja, acaba agora o nosso vídeo. Mas antes de você desligar, não esqueça aí dos recadinhos da Giovana. Vem, pai? É o que, minha filha? Deixar seu joinha e compartilhar. Isso mesmo, nos ajude a alcançar aí mais pessoas e a crescer aqui no YouTube, amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!